TVC apresenta mais um programa UPACAF e a Comunidade. Nesse sábado, agradeço o carinho de todos vocês, sábado às 13 horas, você que está assistindo pela canal 14 da NET, você que está assistindo pelo Facebook, página TVC Pelotas, você que está assistindo pelo YouTube, você que está na rede social aí acompanhando o programa UPACAF e a Comunidade. Todo sábado a gente trazendo convidado e sempre discutindo um tema, né? A gente já trouxe os candidatos a prefeito, são 6 candidatos. Lembrando que essa semana, na quinta-feira, aconteceu o debate lá no SIMP, né? Teve a visita aí também do ex-presidente da República na quinta-feira também em Pelotas, né, para reforçar a candidatura do candidato do PL, né? Então tá aí, né? Foi movimentado essa semana em Pelotas. Dos fatos que aconteceu na quarta-feira, chegou uma denúncia na Câmara de Vereador, né? Foi convocado a comissão que representa aí a CPI, né? De investigação da CPI, do Pronto-Socorro de Pelotas. Chegou uma denúncia na Câmara de Vereador do médico Dr. Diego Laranjeira, né? Nós temos aqui, é muito extensa, né, ele foi à Câmara de Vereador, foi convocado para testemunhar sobre as denúncias que ele estava apresentando, do pronto-socorro, e foi bem extenso. Eu estive presente, como pessoal da imprensa aqui. Deve estar sendo divulgada aí nos meios de comunicação. E o médico também pede que não seja só investigado o pronto-socorro, mas sim a Secretaria de Saúde. Tem muita coisa errada e que tem que vir a público. É um ano eleitoral? É um ano eleitoral. Mas tem que vir, né? Quando tem denúncia, tem que ser debatido. Estavam lá presentes lá os vereadores, em torno de 11 vereadores, para ouvir o depoimento do senhor Diego Laranjeira, né? Então nós vamos começar, eu acho, conversando aí com 2 pessoas que conhecem também esse tema, né? O próprio Renato Costa tem, né, alguns dados, olhando aqui o depoimento aqui, de familiares também que realmente sofreram aí, né, com essa questão. O Carlos Aristides também fez até cirurgia, né, 3 cirurgias também. Então hoje nós vamos debater sobre a questão aí do que está sendo denunciado aí e sobre a questão da CPI, que pode se tornar, né, agora no ano eleitoral, parou tudo, né, parou tudo. Só porque chegou essa denúncia que é gravíssimo. Gravíssimo e que realmente tem que vir a público, né, tem que vir, independente que seja o ano eleitoral, tem que vir a público. Vou, né, dar o meu boa tarde, pedir para se apresentar aí, né, e dar uma boa tarde às pessoas que estão nos assistindo. Vamos começar pelo Renato Costa. Boa tarde, Renato Costa. Boa tarde, Valdir. Muito obrigado mais uma vez aqui no programa, UPACAF e a Comunidade, né? Eu faz tempo que não participo do programa, né? Tenho vindo na TV, não participo do programa. Nós estamos vivendo aí uma pandemia na questão da saúde, né? E eu também tenho relatos familiares na questão do pronto-socorro. A denúncia que foi feita naquele primeiro momento dava conta que o cidadão que estava lá, né, que hoje ora é investigado aí pela CPI da Câmara de Vereadores, desviou R$250 mil. Ora, todos nós sabemos que o pronto-socorro ele ganha é repassado da prefeitura cerca de 5 milhões. Olha, é muito dinheiro, 5 milhões mês. E só encontraram 250 mil de desvio. Isso para mim é pouco. Tem muito mais coisa, muito mais desvio aí. Eu tenho uma situação familiar lá que eu posso contar aqui no decorrer da entrevista, né?
assim como o Aristides também tem outros relatos, aí se a CPI me chamar lá, eu vou fazer o meu relato também. Agora, essa situação do pronto-socorro e gente morrendo na fila não é de hoje, né? Me parece que neste momento, assim, né, nós temos uma campanha política, que os vereadores também aí que estão investigando, e isso é bom, tem que investigar, mas deveriam ter investigado muito mais tempo, né? Bem mais tempo, porque esses relatos não são de hoje. Hoje culminou num médico aí, o doutor Laranjeira, fazendo outras gravíssimas denúncias aí, mas não são de hoje. Essas denúncias já vêm há bastante tempo lá dentro do pronto-socorro, com quem vai lá sabe qual é a situação, né? O verdadeiro umbral ali, que eu chamo, o pronto-socorro, pessoas mal atendidas pelos médicos, é um horror aquilo lá, né? Isso fica feio para a nossa cidade. Eu acho que deveria de fazer, na verdade, uma auditoria dentro do pronto-socorro. O prefeito que ganhar vai ter que fazer uma auditoria. E juntamente com a Secretaria de Saúde, né? Fazer um mapa, o que realmente está acontecendo e tornar isso público. Repito mais uma vez, essas denúncias que estão chegando agora é bom, é importante, mas é eleitoreira também. Eles estão aproveitando, né? Porque isso vem há muito tempo. E outros casos aí dentro do pronto-socorro, né? Que daqui a um pouco eu vou relatar. Por exemplo, que eu posso falar na CPI, um relato, mas eu falo na CPI só o ano que vem, depois da eleição. Antes eu não vou falar, né? Não vou falar, não vou dar audiência aí para os vereadores da CPI. Inclusive, vereadores que se dizem da saúde hoje, que estão na CPI, só agora viram esse relato aí, porque isso é muito tempo, né? Então fica uma coisa meio esquisita, assim. Embora, claro, tem que investigar, mas em época de eleição é complicado isso aí. Mas, de fato, o pronto-socorro já vem há muito tempo já, né? Esses relatos que estão aparecendo, isso é a pontinha do iceberg, né? Isso aí depois eu posso comentar um relato meu pessoal. Vamos passar aqui para o nosso companheiro e amigo, também faz parte da UPACAF, faz parte da Associação dos Deficientes, que é o Carlos Aristide aí, né, para te apresentar aí para o público que está assistindo, dando boas-vindas, né, para ti aí, né, e que a gente vai fazer um debate importante aí para que a comunidade fique sabendo aí, né, do que está acontecendo em Pelotas aí em relação ao pronto-socorro de Pelotas. Boa tarde, Valdir, boa tarde, Renato. Eu sempre comento contigo, né? Boa tarde, o telespectador, né? Fundamentalmente, o telespectador está sempre na nossa audiência. Quero resgatar minha fala aqui em relação ao programa da Associação dos Deficientes Filhos de Pelotas, que a gente está sempre anunciando o programa da UPACAF, que vem após nosso programa, pela importância do tema, pela importância dos convidados que tu traz aqui para a programação da UPACAF. E para a gente sempre é uma satisfação. Rever Renato é uma maravilha, nosso ex-diretor, a pessoa que abriu as portas na área de comunicação para a Associação dos Deficientes Filhos de Pelotas, um grande amigo nosso. Então é um prazer estar aqui com vocês, estar tendo essa oportunidade, me deste essa oportunidade, Valdir, daquela entrevista com um dos candidatos à Prefeitura de Pelotas, que é algo assim que nos abre um leque, né, Renato, na questão da área do jornalismo, da informação, que é o que a gente faz aqui. E, na verdade, assim, queridos, eu acho que o Renato começou fazendo um apanhado bem interessante para ter muito cuidado, para a população ter muito cuidado. Por quê? Por que, Carlos, muito cuidado? Por causa que é um momento eleitoral, é um momento de eleição, não é? E aí nos deixa um tanto quanto perplexo como o Renato e a grande maioria da população. Por que tem certas coisas que vêm à tona, né? Uma comissão como é que está aqui, comissão parlamentar de inquérito, a tal popularmente CPI, como é que essas coisas vêm à tona num período de eleição, né? Quando tem pessoas que são atuantes na área da medicina, médicos, pessoas da área da medicina em Pelotas, que estão também dentro do Legislativo e estão vendo a situação agora. Olha, me perdoa, me desculpa, sim, pessoas da nossa amizade, pessoas que a gente tem um respeito muito grande como parlamentares, como pessoas, não é? Enfim, e aí começa a dar uma ênfase maior, então a gente pede muito cuidado para a população nesse momento, né? E sim,
fazer uma fala em cima da questão da população ficar mais atenta para essas questões, porque assim a porta de entrada do cidadão é a UBS, é a Unidade Básica de Saúde. Ali é a porta de entrada do cidadão para procurar algum serviço na área da saúde, né, que é caótico. Então, essas questões aí, em relação ao pronto-socorro, é algo assim que não pode ficar apenas num palanque, que me perdoa. Geralmente, isso é um ditado muito conhecido, Valdir, Renato, que termina em pizza. Você lembra de alguma... Alguém ser condenado em CPI? Alguma CPI que alguém foi condenado ou foi punido por ter... Foi ressarcido o erário público? Exatamente. Alguém lembra disso? Então, cuidado, muito cuidado, principalmente nesse período eleitoral, para essas questões, e fique atento para o seu posto de saúde. Você vai ali, você não está pedindo esmola, querido. Às vezes o cidadão... Eu agora, recentemente, Renato, eu fui buscar um atendimento na UBS Bom Jesus e até me surpreendi pelo atendimento, pela organização interna da UBS, pela presteza. Agora, não gostei da forma que a médica coloca uma situação minha, por exemplo, aquelas coisas que o usuário não sabe, que tu fica na condição amarela, verde, vermelha, não sei o quê. Olha, tem que ter cuidado, porque é um profissional, está lidando com uma questão de saúde pública, então tem que ter muito cuidado com isso aí. Então, fique atento, através do posto de saúde que você procura, e fiscalize o cidadão. Hoje o Conselho, aqui Valdir faz parte, Renato e amigo telespectador, do Conselho de Saúde, e o Conselho de Saúde tem um trabalho muito importante aqui em Pelotas. Então você procure se organizar dentro do seu bairro, procure. Ah, não, mas eu não vou resolver, não, mas não é a questão é essa. A questão é se somar com pessoas que estão fazendo um trabalho, tentando trazer à tona essas questões todas que estão acontecendo. Então, na verdade, assim, o que a gente vê nessa situação específica do PS, que não é, como o Renato diz, só a questão do PS a ser investigado, é uma administração, é uma secretaria. Eu estava anotando aqui, enquanto vocês falavam, a questão dos remédios, lembra que foi notícia a nível regional, imprensa aberta, a questão dos remédios. E aí, meus amigos? Ficou dito por não dito, essa é a grande verdade. Tu fala daquele da saúde que desviaram da farmácia. Da farmácia. Exato. É como tu falou, Valdir, me desculpe. Sim. Aqui. Não, tranquilo, é um debate aqui. Na verdade, eu me lembro que foi feito, a gente comentou aqui no programa aquela vez e no fim não deu em nada. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado agora com esses políticos fazendo essas denúncias, são realmente graves, mas isso deveria ser feito antes, né? E tem tanta coisa ali dentro do pronto-socorro. Olha, tu geriu um cidadão, esse que supostamente estava desviando esse dinheiro, ele tinha 5 milhões para fazer o que ele quisesse. Evidentemente, além de pagar e de comprar, fazer compra para o pronto-socorro e comprar materiais, que é o caso de prótese, quem compra é o pronto-socorro, né? E aí eu quero depois de um relato aqui dizer para as pessoas até ficar atento aí, né? O que aconteceu comigo eu gostaria de relatar, porque de repente alguém diz assim, olha, comigo aconteceu isso também. E aí a CPI, né, que me convoque as pessoas, porque tem muito mais coisa lá errada dentro do pronto-socorro, né? Pô, é lamentável isso aí, pronto-socorro, um pronto-socorro regional. Então as pessoas não vão ter mais esperança. Olha, vou lá para Pelotas, mas daqui um pouco chegou lá, o cidadão morreu por falta de atendimento. Mas, gravíssimas denúncias. Mas vamos ter cuidado porque é ano eleitoral. E para mim, quem tinha que fazer isso aí era a própria... existe a promotoria da saúde. A promotoria que tem que ir lá e fazer investigar, né, que ela já foi citada, ela já foi provocada, né, através da CPI da Câmara de Vereadores. Então, eles que têm um poder, né, legal de ir lá e investigar muito mais coisas. Por que o Ministério Público ainda não entrou nessa parada? Não sei se entrou ou não entrou, mas eu acho que está muito só na mão dos vereadores essa questão aí.
É que, na verdade, também a gente vê aí, né, pelo menos que saiu na imprensa aí, que o Ministério Público começou a investigar, então já apontou aí, né, alguns desvios aí que aconteceu no pronto-socorro, que foi em torno de, parece que é, não me recordo, 250 mil, né? 70% foi para a reforma da casa do ex-diretor do pronto-socorro, do PS. Né? E 30% foi para a igreja. Né? Isso foi o que já foi isso que apontado. O Ministério Público já levantou. Isso é real. Que já foi apontado aí. Aqui, uma coisinha, né? Como tu disse, a ponta do iceberg. Cirurgia que está acontecendo aqui, chegou a cirurgia que é encaminhado e é feito lá no pronto-socorro, lá, 90% dos atendimentos são atendimentos que muitas vezes acontecem por não ter profissional nessa área. Essa questão de avaliação vascular, né? Bota lá um parafuso, ou bota uma plaquinha, e que, na verdade, é que não tinha necessidade daquilo ali, né? Só o médico pode explicar, a gente conhece pouco. Aí eu, então, quero dar o relato, vou aproveitar em cima disso que você está falando, o relato que aconteceu comigo, contei para eles aqui. O meu sogro foi no pronto-socorro, porque ele é um cidadão de quase 92 anos, no banheiro, né, acabou quebrando, bateu o fêmur no vaso. Graças a Deus não quebrou o vaso, mas houve uma fissura na perna, né? E a gente tem, quando a gente entrou no pronto-socorro, foi feita a radiografia, o médico disse assim, olha, ele tem uma fissurinha, tá? Mais ou menos uns 10 centímetros. E isso aí, eu perguntei o tempo de internação, o primeiro médico disse para mim, isso aí é rapidinho, isso aí nós vamos botar uma plaquinha de titânio e 4 parafusinhos e ele está pronto para ir para casa, porque não quebrou, foi uma fissura no lado da perna, né? Tem a documentação disso aí. Mas, de qualquer forma, aí passou-se os dias, passou uma semana, passou 15 dias. Né? Aí fui questionar os médicos, eles disseram, não, mas ele vai ser operado. Eu digo, tia, mas demora só para uma plaquinha de titânio? Não, nós temos que comprar, não sei o quê. Bom, depois de 15 dias, certo dia lá chamaram, olha, ele está pronto para a cirurgia, vão amanhã de manhã, aquela coisa. Não, beleza, tá, vamos operar depois de 15 dias. Aí operaram, à noite ele veio para o quarto, e aí eu depois falei com o médico, no outro dia que operou, o médico operou. Né? E ele disse, não, está aqui. Os exames dele me mostrou, me deu. Eu digo, o que é isso aqui? Não é uma placa de titânio, botaram uma prótese nele. Uma prótese nele. Já bem. Já bem. Colocaram uma prótese. Eu questionei para o médico, tá, mas não era uma fissura? Aí o médico, não, ele tinha aquela fissura, inclusive nem botaram nada na fissura. Na verdade, ele estava com desgaste no osso e botaram a prótese. No início não era isso aí. Eu já comecei a desconfiar, e aí lá dentro mesmo, eu fui na clínica lá deles, lá, como se fosse fazer particular. Eu digo, se botaram uma plaquinha de titânio nele, quanto é que sairia? R$1.500 mais ou menos. Aí eu digo, não, tá bom, só que o hospital tem que comprar. E a prótese, R$35 mil. Veja bem. Olha a discrepância, a diferença. O disparate da coisa. Então eles seguraram para operar ele, e quando operaram, botaram uma prótese. Aí deve ter alguma coisinha também. Por quê? Eu digo isso por quê? Porque os outros senhores que estavam lá na área dos idosos, estavam todos com o mesmo problema praticamente. Diziam que era desgaste da junta. E todos colocaram a prótese. Todos colocaram a prótese. Todos colocaram a prótese. Isso aí é custo para o cidadão, né? Na verdade, não tem pelo SUS, isso aí é pago. Eu até nem sei se colocaram, Valdir. Eu nem sei se colocaram a prótese. 35.001 e o outro era 1.500. Me permite, Renato, sim, meu querido amigo Renato, Valdir, telespectador. Isso aí a CPI tem que investigar. A gente tem que ser grato aqui, Valdir, pelo convite para essa oportunidade, porque isso aqui é um debate de informação e vivência que as pessoas têm, né? O cidadão comum do dia a dia. Então, enquanto o Renato falava, eu estava lembrando de uma situação do tipo, como é que o cidadão, vamos fazer esse bate-papo, a proposta essa do programa? O cidadão, quando ele tem uma necessidade de saúde,
ele chega num pronto-socorro, num hospital, vamos lá, ele chega fragilizado. O Renato estava falando aqui, o Valdir, eu tive esse ano uma impressionante, foram 3 situações, né, de eu ter que cair a palavra, né, bem popular mesmo, né, ter que depender lá da traumatologia da Santa Casa. E quero salientar que quando eu passei lá, eu verifiquei, assim, profissionais, eu quero deixar muito claro essa parte aqui, os profissionais que ali estão se desdobram, as pessoas se desdobram, porque a demanda é muito grande. Falava a respeito, pronto-socorro, e essas são regionais, eles não atendem só Pelotas. Isso é um problema. Quando eu vejo matéria sobre a capital do estado, a questão de saúde é o mesmo problema, né? O pronto-socorro, lá é várias cidades do interior do estado buscando recurso em Porto Alegre. Veja bem, mas o comentário que eu quero fazer é o seguinte: a pessoa chega fragilizada, ela é leiga, ela está ali vitimizado. Não que tão dramático, cara, você não tem nada de dramaturgia, nada dramático, é uma realidade. Ela chega fragilizada, ela não está se sentindo bem, ela quebrou algum membro do corpo. E aí ela se debate com uma estrutura, quando o Renato fala 5 mil, como é que é a história? 5 milhões por mês. 5 milhões por mês. Então, meus queridos, alô, Ministério Público, eu reclamo muito, eu falo muito sobre isso, os órgãos de competência, de defesa do cidadão fragilizado, que realmente defendam o cidadão fragilizado, porque o cidadão serve para eleição e pagar imposto, queridos. O cidadão brasileiro, nós aqui é para pagar imposto e quando chega a eleição, votar, não é verdade? Então, assim, ó, quando ele procura um serviço público que já pagou, já está pago o serviço, aí se depara com coisas desse tipo. Então, esse problema não é grande, eu comentei no programa nosso da associação, não existe problema de dinheiro nesse país, existe uma administração, administrações, para não ser tão parcial, irresponsável, porque se lida com saúde pública, com a vida das pessoas. Então, assim, quando a criatura chega lá, ela chega fragilizada, leiga, ela não sabe, ela está nas mãos de uma estrutura e de um suposto profissional. Até onde esse profissional que deixa esse tipo de sequelas? Depois eu quero entrar naquele comentário que nós falávamos em bastidores sobre uma situação real de uma pessoa que cai um tanque em cima do pé, e depois eu relato para vocês o que aconteceu e o que a pessoa na época, que era responsável pelo Conselho Regional, aqui comigo, comigo, Conselho Regional da Medicina da época me diz, mas eu chego lá depois. Programa UPA-CAF a Comunidade, todo sábado aí, né, você assiste aí às 13 horas da tarde, você assiste o programa UPA-CAF a Comunidade pelo canal 14 NET e também pelo canal, pela YouTube e pelo Facebook, página TVC Pelotas. Neste sábado, a gente discutindo sobre saúde, sobre o que aconteceu no pronto-socorro, a gente fazendo uma avaliação aí, as denúncias que veio do Dr. Diego Laranjeira, é um especialista sobre, nessa área de vascular, né, se chama, e ele relatou aí que muitas vezes o pessoal, na verdade ele trabalha muito com o insumo dele mesmo, né, porque muitas vezes não tem no pronto-socorro, né, falta esse material e acaba, né, as pessoas sendo feito muitas vezes cirurgia de mal feita, né, e falta também incentivo para que seja contratado médico nessa área também. E realmente, pelo salário que a prefeitura aqui, que a secretaria oferece, ninguém quer trabalhar nessa área aqui. Pelotas não tem um incentivo para trazer profissionais, são poucos que tem. E por apontar alguns erros do senhor Diego Laranjeira, o doutor Diego Laranjeira, acabou sendo demitido por apontar que tinha alguns erros, né? Apontou alguns erros, acabou sendo demitido. E o próprio vereador que estava presente, que administra em Bagé, o
a Santa Casa de lá, ele disse que o maior sonho dele era contratar o seu Dr. Diego, que é um cara profissional, um cara sério para isso. Eu até vou tentar ver se eu consigo, se ele permitir, de trazer ele também aqui no estúdio, esse o Dr. Diego, para relatar esses fatos também, que é importante a comunidade ficar sabendo que pessoas morrem, são 90% que corre risco quando vai fazer uma cirurgia por falta de insumo. Eu contei um caso aqui fora do ar também, que a gente conversa antes de chegar nesse momento, e foi o caso da minha sogra também, né, que ela teve um AVC, e a gente levou pronto-socorro, ela ficou praticamente 2 dias, e o médico lá dentro, o próprio cirurgião vascular, né, ele me disse assim: Renato, pega essa senhora com 84 anos e leva ela para casa imediatamente. Porque o que já tinha que dar nela já deu, não tem mais o que fazer, né? Ele fez uns pequenos testes lá com ela, de visão, de mão, apertou, não vai sair mais disso aqui. Um médico super experiente também. Ele me disse, não vou falar o nome dele aqui, ele me disse, não foi Laranjeira, ele me disse: pega essa senhora aí e leva ela para casa, porque ela está correndo um risco de pegar uma bactéria aqui dentro do pronto-socorro. Tire ela imediatamente daqui. Veja a gravidade da situação. Agora tu coloca uma situação, Valdir, que é impactante, né? Quer dizer, o médico profissional levanta uma situação que está declarada, que ele tem propriedade, eis a questão, esse cidadão ele tem propriedade porque ele atua dentro dessa esfera. Então, ele tem mais conhecimento que até nós, que a gente é periférico, é o meu comentário sobre o cidadão fragilizado, né? Ele chega fragilizado. Eu comento muito os programas nossos, a nossa condição de, quando tem uma oportunidade, que o cidadão brasileiro está mais por fora do que lã de ovelha, sobre questões que deveriam ser de domínio público. Então a gente faz aquelas falas meia... As pessoas podem ficar pensando, pô, pega pesado. Convida o camarada para um churrasco, convida o cara para uma festa, convida o cara para um reality show, que hoje é muito comum, né? Comentei um dia desses, me dá essa oportunidade, Valdir, aqui. Nós temos uma sociedade onde se cria há muito tempo cortinas de fumaça e pão e circo para o cidadão, que é para não ver essas coisas. Está caracterizado o que o Valdir colocou. Quer dizer, um profissional da área da saúde faz a denúncia e é demitido. Para aí, essa demissão dele tem que ser revista por um órgão maior. Eu estava olhando agora aqui, enquanto vocês conversavam, quando a gente fala sobre que a sociedade não tem, eu não sei o que ela não tem para não ter condições de fiscalizar, não tem tempo, não tem interesse. Eu te digo assim, cadê o tribunal? Tribunal de Contas não seria o órgão oficial para estar fiscalizando essas questões? Se o dinheiro existe, o tribunal tem que saber, olha, foi liberado, primeiro tem que questionar. Algo que o Renato levantou agora aqui é algo grave, porque assim, não estamos questionando o profissional, porque quem sabe é ele que estudou para isso, não somos nós. Mas veja bem, se é uma situação de uma como é que tu disse, era algo no valor de R$ 1.500, que era mesmo que tu falou? A prótese. Era uma prótese? R$ 35.000. E 35, quer dizer, um que resolvia o problema era 1.500, e o que valia 35 mil reais é o que prevaleceu em todos os casos. Então tem alguma coisa... colocar o maior valor, né? Mesmo não sendo necessário. Aí é que está... Veja bem, então assim, eu pergunto aqui para vocês, para o pessoal que está nos assistindo e também para os próprios órgãos fiscalizadores, né? Acho que o tribunal, junto com o Ministério Público, eu não acredito, mas a gente ouve tanta coisa aí fora que às vezes a gente fica meio sem chão, né, gente? Que é até a título de opinião, inclusive, né? Que é assim, cadê... Se um Ministério Público está fazendo uma investigação, eu acho que tem que agregar mais órgãos, no caso do Tribunal de Contas, para saber aonde essa grana foi parar. Porque se é um valor desse que o Renato está dizendo que é diário, tu falou, né? Pelo amor de Deus, queridos, né?
e não ter, o cidadão não ter uma estrutura digna de um atendimento como uma pessoa de fato. Agora você vai aí para iniciativa privada aí, é impressionante. Quem tem dinheiro... Até uma caneta tem que prestar conta, né? Naturalmente. E assim o cidadão estava com 5 milhões fazendo a seu bel prazer. Agora, o que chama a atenção no pronto-socorro, vocês vão se dar de conta agora, vocês vão dizer assim, mas é mesmo, eu não me dei de conta. Todo mundo que, até porque eu passei quase 30 dias lá, né, ali no umbral, passei 30 dias no umbral, eu chamo aquilo de umbral, depois tu ir para o quarto é até uma beleza, mas ali, se tu não morreu, tu passa. O que acontece lá? E eu observando, eu sou observador nessas coisas, gente que trabalha com imprensa, com reportagem, gente que gosta, presta atenção. Praticamente ali 90% dos que eram atendidos com dor, com isso, com aquele negócio, a não ser uma doença externa, exposta, alguma coisa, o que eles fazem? Eles te dão um sorinho e dipirona e senta na cadeirinha e espera a dor passar. Se melhorar, tu vai. Se ficar, tu fica mais 2, 3 dias tomando dipirona. Isso é atendimento mesmo? Isso é bem. Para fazer um exame custa, às vezes o cara está lá com... Né, mas qualquer tipo de dor, qualquer coisa, primeira coisa, ela pode viajar lá, sentadinho lá, todo mundo com uma coisinha que ele é soro. É um soro, uma glicose na veia do cara. E elas ficam toda hora injetando remédio para dor, ou dipirona, principalmente. E assim passa os enfermeiros dia e noite, o cara grita de noite, passa o efeito. Meu então, Deus. Né, já tive lá olhando, como eu passei um monte de tempo lá, uns quase 15 dias praticamente lá, eu via gente gemendo de dor de dia e de noite e eles dando dipirona e não adiantava. Pô, esse cara tem alguma coisa errada, tia. Né? E aí chama o médico, daqui um pouco dava uma convulsão, chama o médico, aí o médico, vai lá, dá-lhe outra. E aí, sim, mas e os exames, o atendimento, né? Mas quero relatar o que tu disse também. Não estou falando, a gente não está questionando a questão dos funcionários que são atenciosos lá. O problema é o esquema de organização lá administrativa. É uma das coisas que também que o doutor Diego fez, é a questão do atendimento. Tá? Que tem que ter um plantonista, na madrugada tem que ter um plantonista. Não tem. Tá? E fica sendo atendido pelo residente. O residente é o estudante que está se formando. Perfeito. Também, tá? Valdir. Mas tem que ter o acompanhamento do médico profissional, que é o professor dele. E muitas vezes ele fica dormindo e fica só o residente lá atendendo. Sabe onde o médico dorme? Quando o médico não está, o profissional, o médico não está na casa dele, ele está ali em frente, tem em frente ao pronto-socorro, tem uma casa ali onde os médicos ficam, ali que eles dormem. Aí o cara está quase morrendo lá e quando... E muitas vezes o atendente não vai lá, o residente não vai lá. O residente não consegue, quando ele não consegue resolver mesmo, o cara está morrendo mesmo, aí eles vão lá e chamam o médico até levantar, acordar lá, chega muitas vezes as pessoas têm morrido lá no pronto-socorro. Né? Por isso e quem é que fiscaliza o pronto-socorro? E até quero que tu, eu já vou passar a bola para ti, porque tu que é do Conselho da Saúde, como é que funciona essas coisas e essas denúncias? Assim, o que tu como fiscal da saúde vê isso aí? Faltou... Não. Me perdoa aqui? Sim, não. Estou olhando a bancada, eu estou olhando a riqueza aqui da bancada aqui do debate, e eu estou me lembrando que nessa bancada faltava César Lima, do Conselho de Saúde, que faz um belo trabalho, se esforça muito, mas acho que o Renato me deu uma... Não, mas aí eu tô passando, eu estou aqui, né, como apresentador do programa. Com certeza. Mas como representante do Conselho, eu posso responder, sim. Também, naturalmente. Por isso que eu quero te dar a oportunidade. Ontem eu estive representando o Conselho da Saúde, ontem, nessa reunião, que eu vou ser sincero, seria no plenário da Câmara de Vereador. Resolveram fazer no plenarinho para diminuir, para não ter, tinha mais gente lá, tinha bastante gente até para esperar, ouvir essa denúncia. Plenarinho. Fizeram no plenarinho. Não no plenário. Era só o vereador e a imprensa. Opa. Era só o vereador e a imprensa. Opa. O representante do conselho era eu me apresentei e disse, eu vou entrar, eu sou representante do Conselho da Saúde, estou aqui presente, tem que acompanhar essa denúncia. Tá certo. Foram lá, perguntaram lá para os vereadores, né, que são responsáveis pela CPI. Aí, não, vamos autorizar um. Tá, autorizaram eu entrar. Eu estava presente, entrei para participar dessa denúncia
Eu acho importante, eu acho que o conselho é um conselho que, quando chega a denúncia, chega muitas vezes por e-mail. A gente tem um e-mail que chega pelo e-mail e a gente vai verificar, vai lá ao fiscal e verifica se realmente é aquilo que está acontecendo. Eu sugeri, hoje levei o relato que aconteceu, levei esse relato para o nosso coordenador, que é o César, porque eu acho importante também a gente fazer com que o médico vá lá no conselho, relatar esses fatos que estão acontecendo, para que a gente possa tomar a linha de frente, não ficar só na CPI. Que a gente possa tomar a linha de frente e ir a fundo nessas investigações. Se fala que tem uma contratualização, que existe uma contratualização, que é uma empresa que faz, e são os médicos daquela empresa que faz muitas vezes essa cirurgia, são 2 famílias, e existe aqui, relato, se eu for ler isso aqui, relatório. É muita coisa. Perfeito. Mas só... Então nós estamos esperando também, e eu até sugeri para o César convidar o representante aí, o médico esse que faz parte, que trabalhava lá e que levantou essas denúncias, que fosse lá no Conselho da Saúde, né, e relatasse o que ele está relatando para a Câmara, que relatasse para nós, que aí nós podemos ir a fundo também. Muitas vezes, quando não consegue resolver, o que faz o Conselho? Quando chega a denúncias que é séria, a gente repassa também, quando não consegue resolver, a gente repassa para o Ministério Público. Perfeito. Que é o órgão também que tem que aprofundar na investigação. Muitas coisas que acontecem de errado e que não cabe a nós, porque a gente pode só relatar, tentar, mas a gente passa todo o que a gente investigou, para que o Ministério Público pode ir a fundo. Quem tem poder de polícia, que põe poder de prisão para as coisas erradas, é o Ministério Público. O conselho pode apresentar. Posso fazer outra pergunta para ti? Pode. Ele é o apresentador, mas a gente vai conversando e vai... Com certeza. Eu sei que o Valdir sabe também, claro por perguntar, não quero deixar numa saia. Entre nós 3 aqui é o que tem mais convivência com a área da saúde. Exatamente. No dia a dia, com o Conselho de Saúde. Exatamente. Então, assim, o Valdir, por que para uns tem leitos e outros não têm? Na verdade deveria, né? Porque tem um X de leitos que é bancado pelo SUS, né? Isso, existe empresas que é contratualizado para isso. A prefeitura contrata empresas para disponibilizar leitos. Isso. É isso? E aí que existe essa denúncia, que são 2 famílias que comandam isso. Pois é. Quem são essas empresas? E quem realmente... É uma família de um e uma família do outro. Pois né? A gente não vai citar, sim, não mas citar. São famílias que comandam claro. o sistema lá, tá? É só eles. Veja bem. Mas não é aberto ao público isso aí, qualquer empresa pode participar. Quanto é que custa cada leito para o município, né? Sim. Porque é dinheiro meu, dinheiro teu, dinheiro nosso, isso aí a gente gostaria de saber. Por isso que eu te digo, quando eles falam em CPI, a CPI tem que ser clara. Sim. A CPI tem que dizer, olha, o cara administra 5 milhões, tá, tudo bem, esse dinheiro é gasto em quê? Cadê as notas? É gasto que a empresa gasta. Sim, houve licitação, não houve licitação? Como é que é feito isso aí? Quantos funcionários tem em pronto-socorro? Né? Quantos médicos estão lá para atender? Então, são obscuras que a gente não fica sabendo nada disso aí. Perfeito. Interessante. É que o debate é muito rico. E aí eu quero retomar uma fala que eu fiz aqui, quando eu comento na pessoa de César Lima. Só não vem me botar... Quando eu comento... Eu estou como repórter, que eu não estou como conselheiro. Ele é as duas Se coisas. o César estivesse aqui, eu realmente... Ele é as duas coisas. Ele é repórter, ele faz parte do conselho. E mas também representa o PACAF. Também, a União Pelotense. Mas, na verdade, assim, o que eu quero te dizer, quando eu comentei sobre a necessidade do César, era na composição. Sim, porque, na verdade, tu tem propriedade para responder às nossas perguntas, não é verdade? Mas o que me chama a atenção, e até porque tu comenta que é um debate, se é um debate, nós temos sempre nosso respeito, a nossa amizade acima de tudo, e o respeito profissional. A gente tem isso aí, isso é uma coisa muito clara, né? Há muito tempo que a gente se conhece e o trabalho que a gente tenta desenvolver, Renato resgatando uma situação aqui da existência da TVC Pelotas, que muita gente não sabe a
a batalha que foi para colocar isso no ar. As pessoas daqui a pouco olham assim, mas não é simplesinho, é que nem a história da associação, Sim. 25, 26 anos dentro da CDVPL, e a pessoa não sabe o que a gente passou lá no passado para hoje, tu conseguiu estar em tal patamar. O que eu quero comentar, queridos, é o seguinte, primeiro tem algumas falas tuas aqui que me deixam muito incomodado e me deixa incomodado. Por exemplo, assim, é uma CPI, tem que ser chamada as partes competentes. Perfeito, perfeito. Só que assim, daqui a pouco eles vão lá na rua para saber se tu podes entrar. Isso eu acho um absurdo. Conselho de Saúde, e eles vão questionar os parlamentares, a cúpula da tal de CPI, vai perguntar se pode entrar. É ditadura isso? Que negócio é esse? É uma ditadura? Que o cidadão que está dentro da saúde, credenciado, vai perguntar se ele pode ou não pode? Outra coisa, plenárias de Câmara de Vereadores sem o povo. Para aí, para um pouquinho. Opinião pública não interessa. É que nem a história de clube de futebol. Não, o torcedor vem aqui para torcer. Seu Ener Valencia que vai levar 2 milhões por mês e fica quietinho, jogando as piadinhas da arquibancada. Não, o povo quer participação, queridos. Então eu vou dizer assim, claramente, para os políticos que estão aí se degradando aí. Claríssimo. Procurem legislar com a opinião pública organizada. Não é baderna aí, não confunde. Já disse 500 mil vezes. Não confunde com botar fogo aqui. Não. Sociedade organizada, o cidadão que vai discutir no boteco, não tem problema, mas que tem que saber como é que está funcionando o seu posto de saúde, o que está sendo feito dentro do seu posto, como é que o cidadão está sendo atendido. Então, essa história aí de CPI, com meia dúzia de gato pingado aí para não vazar. Não, a imprensa, o quarto poder tem que fazer o seu papel, o quarto poder tem que ser revisto desse Brasil inteiro, botando reality show para tapar essa sacanagem que acontece nesse país, e quem paga é o cidadão comum, querido, cidadão comum que está correndo agora aí para votar no A, no B, no C, que a gente sabe que não vou resolver, não posso falar. A Dercy Gonçalves podia falar palavrão, eu não posso. Vai resolver nada, queridos. Se a sociedade não participar, não tiver conhecimento do que está acontecendo na sua vila, na questão de saúde, educação, segurança pública... Carlos, só para te adiantar, lá, essa CPI ia acontecer no plenário, porque tem a TV Câmara. E saindo dali da plenária, não aconteceu de vir a público. Não foi televisionado. Não foi televisionado. Né? Então, quer dizer, foi pro plenarinho, pela caixa de som que não funcionou. Tem que ser no gogó mesmo, né? Não deu para que não estava funcionando a caixa. Né? Os vereadores que faziam a pergunta, claro que eu não ia fazer pergunta no momento, eu acho que nós tínhamos que ouvir, né? Receber essas denúncias que o pessoal da imprensa recebeu. Deve ter, não sei se saiu alguma nota hoje, mas amanhã deve sair alguma publicação, né? Porque os órgãos que hoje funcionam são poucos em Pelotas, né? Os jornais fecharam. Os jornais de Pelotas fecharam. Então, quer dizer... Tem aí agora o jornal Zona Sul agora, né? As rádios já não noticiam mais como antigamente. Então não tem aquilo que era. Primeiro tinha lá um plantão lá na Câmara de Vereador para divulgar. Hoje não tem, entendeu? Então é fácil. Tu chegar e joga para os amigos do rei, né? Muitas vezes. Né? Mas eu acho que foi proveitoso lá dentro. Claro. Né? Foi proveitoso. Mas uma pena é que o povo que estava ali na rua e queria assistir não pôde assistir. Não pôde assistir. E aí tu determinar que só pode entrar o vereador e mais um representante de assessor de vereador e mais o pessoal da imprensa. Estava ali presente o pessoal da imprensa. E o Conselho de Saúde, que eu tive que me dizer que eu ia entrar de qualquer jeito. Como representante do Conselho, que fiscaliza as denúncias, tinha que estar presente. Com certeza. Eu me apresentei como membro credenciado, tenho a carteira para chegar em qualquer lugar da saúde para poder participar.
Aí um dos assessores foi lá para perguntar se eu poderia entrar. Eu acho uma falta de respeito que aconteceu nisso. Acho que nada contra a falta de respeito com o público que estava presente. Como é que a coisa está caracterizada há muito tempo nesse país, né? Que tiveram que ficar na rua. Quando tu falas a respeito, quando o Renato fala a respeito dessa imprensa, desse tal de quarto poder, imprensa, que as rádios, tipo Rádio Pelotense, que não existe mais, Rádio Cultura, nem sei se está na hora, se não está, enfim, jornais da cidade, o que nós temos vendo hoje, queridos? Uma rede social, muitas vezes pessoas sem responsabilidade. E um órgão de imprensa tem que ter responsabilidade, você sabe muito bem disso, né? Então, quando o cidadão é informado por uma rádio, jamais uma rádio, um jornal, vai colocar o nome de uma pessoa ou uma situação que vai comprometer o grupo de comunicação, do tipo, um jornal. Então, na verdade, temos começando a ser cerceado, inclusive de opinião, né? Porque fica restrito uma rede social que está muito frouxo o troço. Sem responsabilidades. Tu sabe que eu vejo nessa questão da CPI, eu vou falar a minha opinião, né? Para mim, vai terminar em pizza, porque para mim é eleitoreiro. Por quê? Na verdade, essas coisas do pronto-socorro de Pelotas, isso não é de hoje, isso aí. Claro que não. Isso vem de há muito tempo, o mau atendimento, a sujeira dentro do pronto-socorro, as pessoas tiradas que nem bicho. E nós temos um médico que é vereador, que hoje está denunciando, mas ele é médico e trabalhou no pronto-socorro, ele sabia da situação também. É isso que eu quero chamar a atenção. E tem outro vereador que também é ligado à saúde, que sabia dessa situação, e agora estão, olha, que eu não sabia, que horror está acontecendo lá. Então, por isso que nós temos que ter cuidado com a CPI, por isso que ela não me traz credibilidade. Só por isso, tá? Outra coisa que eu quero dizer, todos, agora tem candidato, por exemplo, aí dizendo que vai fazer UPA no Fragata, vai fazer UPA ali, se não precisa fazer nada, já tem é só destinar a verba certa para os postinhos, porque o posto não tem nada, não tem remédio, não tem isso, não tem aquilo. Então, para que fazer outra UPA se não vai adiantar nada, vai ser que nem as outras, vai ser só uma obra que não vai funcionar? Então eles têm que dizer assim, olha, nós vamos melhorar as que já estão, transformar ela realmente um atendimento como tem que ser, que tu chega lá e é atendido. Aí sim, eu vou acreditar. Agora esse negócio de construir mais hospital, isso aí tudo é eleitoreiro para mim. Agora mesmo foi inaugurado. O governo do estado quer fazer um ali. Foi inaugurado o pronto. Foi inaugurado uma parte, Valdir. Agora depois quando terminar inaugura outra parte. Aí faz aquele escarcéu da Bento Gonçalves? Isso. Que na verdade, o governador essa semana também aqui, mas ele não está funcionando plenamente, entendeu? Então é só questão. E se não consegue administrar pronto-socorro, consegue administrar os hospitais que tem agora. É que eu ia dizer isso aí. E aí? Vai ter médico que não consegue contratar porque não atrai pelo valor do salário. E se eles dão para o pronto-socorro hoje 5 milhões por mês para administrar, quanto é que vão ter que dar ali? Imagina. Então, vocês perceberam que existe uma... Isso também é uma questão eleitoral, né? Claro que sim. Isso também é uma questão eleitoral. Vou lá, vou passar uma visão, né, que vai melhorar a saúde, porque agora tem um pronto-socorro estadual, que é um pronto-socorro que vai atender toda essa região. Mas se não consegue ter médico para o postinho de saúde, não consegue ter médico para o hospital. A tua linha de raciocínio está extremamente correta. Não. Nós estamos fazendo um debate, uma conversa, e você que está do outro lado, questione sobre tudo isso. Os caras vão bater na tua porta, vai ter um monte, vai ter filas batendo na tua porta para pegar um voto. Por favor, analisa. Não, por favor, não te vende por 1 quilo de feijão, não vende o teu voto por 1 quilo de feijão. Eu sei que tem muita gente que precisa comer, que não tem um prato de comida. Eu sei, a gente entende isso. Agora, não vende o teu voto. Porque assim, uma coisa que tu levanta, se não estão conseguindo administrar, a tua fala é contundente, a tua fala, ela deixa uma brecha tranquila. Chegou o Birinha aqui. Chegou muito surdo. Assim, para fechar a linha de raciocínio, a grana existe. A questão, acho que a sociedade tem que se deter em relação a esses órgãos que a gente está comentando. Se a sociedade não tem a mínima possibilidade de fiscalizar nada,
tem um conselho lá se debatendo, tentando fazer alguma coisa, organizadamente. Aí eu digo para vocês o seguinte, cadê, vou repetir de novo, cadê o Ministério Público? Cadê a Justiça, que tem que coibir essas coisas aí? E cadê o tal de Tribunal de Justiça, Tribunal das Contas, esse Tribunal de Contas, né? Exatamente. Então está vendo... O Ministério Público, o Ministério Público, ele, quando chega as denúncias para ele, aí eles entram a fundo mesmo, eles vão investigar. Se não chega a denúncia para o Ministério Público, como é que eles vão investigar? Né? Eu acho que tem que estar, o cidadão hoje, ele tem o direito de fazer as denúncias também para o Ministério Público. E muitas vezes as denúncias não saem. Eu vou te dar exemplo. Tem que provocar o Ministério Público. Sim, sim. Se não provocar, o Ministério não vai investigar. Por quê? Não vai investigar porque ele também não está a par da denúncia. Tá, mas eu só quero discordar um minutinho, nós temos quase 2 minutos. Olha, o Ministério Público, por exemplo, na verdade, ele tem que ser provocado. Pô, mas eu sou promotor público, eu estou vendo essa situação do pronto-socorro, não vou fazer nada. Vou esperar alguém me falar? Falasses por mim. Pronto, o tempo está esgotando. O Renato falou por mim. É isso aí. É isso aí. Vamos então aí. Quantos minutos falta ainda, Birinha? Quantos? 2 minutos. Então, 1 minuto para te despedir, Carlinhos. O Birinha é implacável. O Birinha é implacável. Te agradecer. Eu acho que eu só tenho que agradecer a presença de Renato junto com a gente aqui. Agradecer o telespectador, né? Fique atento, fique alerta. Não, fique alerta, é uma eleição. E fique alerta e se detenha nas questões da tua vila, da segurança, da educação. Te agradecer, Valdir. Muito obrigado a você, telespectador. Muito obrigado, Valdir. Muito obrigado também. Quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado. E vamos continuar aí nessa questão dos debates. Vamos acompanhar a CPI para trazer para as pessoas aí o que está acontecendo no Pronto-Socorro de Pelotas. E lembrando aí que o programa da UPACAF e a comunidade está também na rádio comunitária Tropical FM 87.7. E essa entrevista também vai estar às 15 horas, desse sábado, às 15 horas, na rádio comunitária também. Essa entrevista que aconteceu aqui também vai ser retransmitido pela rádio comunitária aí. A gente começa às 15 até às 17 horas. Então a gente roda também essa entrevista completa para você, que é um cidadão que mora aí na Grande Pelotas, aonde chega o sinal da Tropical FM. E a gente fica por aqui. No próximo sábado a gente retorna com mais um programa UPACAF e a Comunidade.